E vamos falar agora de movimento de mercado financeiro, da repercussão das mudanças do Ministério da Economia. Foi anunciada aí a saída de Valderi Rodrigues, da Secretaria Especial da Fazenda. Ele será substituído pelo atual secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, e que assumirá a secretaria no lugar de Valderi. E Jefferson Bittencourt, servidor da pasta, vai ser o novo chefe do Tesouro. O professor Isaías Coelho, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, assume o cargo que era ocupado por Vanessa Canado, na assessoria para a reforma tributária. São algumas das mudanças que foram anunciadas pelo Ministério da Economia. E vamos falar sobre mercado agora com o Sérgio Machado, que é gestor da Trópico SF2. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, nós tivemos aí o dólar mantendo até a trajetória de queda, só que vem reduzindo a queda. Agora é quase estabilidade, menos 0,01%. Cotação de venda do comercial em quase R$ 5,45. Bolsa já vinha em queda de manhã, o recuo é de 1,12% agora. Teve alguma repercussão maior no mercado, a saída, principalmente de Valderi? Eu acho que é engraçado, porque o mercado tinha reagido menos ruim, né? Até a Bolsa veio primeiro, ela agora está caindo até mais, 1,5%, e o próprio câmbio, que já também está levemente positivo, né? Num primeiro instante, até uma coisa que a gente conversava é isso, que o câmbio e os juros não tinham reagido e a Bolsa sim, né? Então, parecia que a coisa estava mais circunscrita à Bolsa, mas tá dando uma pegada assim, tá? Então eu acho que é uma mudança, e porque depois teve mais duas mudanças, né? Teve a mudança da secretária do PPI e a secretária de Comércio Exterior, né? Então eu acho que essa é uma parte que, né, mudam dois, de repente três, de repente cinco. Eu acho que ajuda num momento que a gente vem, né, de alguma forma. O mercado tinha dado uma acalmada, porque veio o orçamento, que foi uma grande novela, acabou sendo votado, veio uma coisa meia boca, mas eu acho que, de alguma forma, o mercado está meio assim, é melhor um final terrível que um terror sem fim, né? Porque da forma que estava era muito pior. Eu acho que uma outra coisa hoje, começou a CPI, de alguma forma o efeito não estava sendo grande no mercado, porque eu acho que também, de alguma forma, o mercado tem uma leitura que as CPIs, por mais que quem me antecedeu tivesse muito animada com a CPI, o histórico mostra que as CPIs têm uma eficácia bem pequena em relação às propostas, né? Sempre são propostas grandiosas e resultados pífios. Normalmente a montanha pare um rato quando a gente fala de CPI. Eu acho que a leitura muito mais objetiva da CPI é que a CPI, historicamente, o Congresso gosta de um governo fraco, né? Um governo que esteja mais sujeito à sua pressão. Então, eu acho que, em sã consciência, ninguém pode entender que tem um grande altruísmo no Congresso ao convocar essa CPI. Tanto é que a prova disso é que a CPI ela ficou restrita ao governo federal, ninguém olha as outras instâncias, por mais que legalmente houvesse impedimento, mas você nota que no primeiro movimento falou assim, não, então entra todo mundo, fala, não é bem assim. Então, para quem conhece, para quem já convive nesse mercado há muito tempo, eu acho que não existe nenhuma grande esperança em resultados que mudem a forma que o governo federal vá atuar em relação à Covid, né? Eu acho que isso daí é muito mais uma prova de força entre as duas partes, né? Agora, Agora isso...
Oi. Sérgio, em relação às mudanças do Ministério da Economia, você vê alguma possibilidade de mudança de política econômica? A gente sabe que a execução do programa econômico está muito longe do que foi prometido por Paulo Guedes em relação às privatizações, não é, em relação ao que se esperava das reformas. Claro que teve a pandemia atrapalhando, mas a gente vê que em alguns momentos ele não consegue vencer a força política contrária, não é, e não consegue avançar efetivamente. Tem até alguns problemas internos em relação ao encaminhamento de propostas. Mas você vê nessas mudanças agora alguma alteração maior? Não, eu não creio, não creio. Não. Eu acho que não, é mais uma acomodação. É lógico que a gente nunca vai saber o que vem lá de dentro, né? Mas na pessoa mais importante, a mudança é por alguém que já estava no governo, que estava no Tesouro Nacional, que é um cargo super importante, e que com isso a gente não espera nenhuma mudança, pelo menos eu não vejo isso, que qualquer indicação, porque se você tivesse alguém vindo de fora, alguma coisa, não. Acho que, porque se você for pensar, vamos dizer, tirando o que precisa passar por Brasília, que são as reformas, que é a privatização, você tem uma grande né, resistência no Congresso para qualquer venda de qualquer empresa pública, quanto você tem grandes grupos de pressão que são contra as mudanças, né, tributárias ou qualquer coisa que seja. Eu prefiro olhar naquele lado onde a gente consegue ter uma atuação efetiva. Hoje tem um lado positivo, você vê que o câmbio vem de uma queda, estava há 8 dias consecutivos. Né? E até falam, não, houve fluxo. Não, na verdade, o fluxo até veio durante esse processo, porque o que houve foi uma percepção que nesse ano, por fatores positivos, que é o mercado mundial de commodities, e por fatores negativos, que a gente vai ter um nível de atividade mais baixa, a expectativa é a gente ter uma balança comercial muito robusta, de 65 bilhões de reais. Um outro lado também, o investimento externo direto, que apesar de ter sido menor esse mês do que esperado, se você olhar em relação a 2020, já foi 50% do que foi feito em 2020 nesses 3 meses, né? Então, é uma coisa alentadora no que concerne a fluxo cambial. E isso é muito positivo quando a gente tem hoje uma inflação que ela é grandemente provocada pelo câmbio, né? Então, isso é alentador para frente. Por outro lado, a mudança de postura do Banco Central, que vinha com aquela postura negacionista, que a inflação era passageira, que não tinha nada, a volta né, vamos dizer, uma posição objetiva no ataque da inflação, de aumentar a taxa de juros, isso também cria menos pressão e menos volatilidade. E eu acho interessante, inclusive, que o próprio mercado, que teve uma queda de braço com o Banco Central, né, no dia seguinte ao Copom, onde o Banco Central já tinha encomendado uma nova alta de 0,75 para essa reunião de agora, dia 5 de maio, o mercado no dia seguinte já começou a pressioná-lo, que precisava vir e que até o ano, a gente tem que lembrar que 15, 20 dias atrás, a taxa de juros de janeiro de 22 estava precificando uma alta de chegar em janeiro a 7%. Né? Então, ou seja, o mercado estava começando a pressionar e aquilo estava começando a gerar um estresse adicional. Então, o positivo nesses movimentos, tanto no orçamento meia-boca, né, mas o bom é inimigo do ótimo, era ter acabado o ruído do orçamento, acabado uma pressão e uma volatilidade excessiva no câmbio e, ao mesmo tempo, diminuído a volatilidade nos juros. Né? Então, a gente estava numa situação um pouco mais confortável. Hoje, esse barulho aí está atrapalhando um pouquinho essa saída, essa troca, mas haja visto o seguinte, a gente está falando que o câmbio está subindo 0,30 agora e ele fez um movimento
bem robusto de queda nesses últimos dias, e a taxa de juros também, apesar dela estar dando uma leve infletida para cima, ela continua no low de mais de 30 dias, né? Ou seja, a gente está com o arcabouço, porque isso é muito importante, né? Que as pessoas, às vezes, elas não percebem que os preços são formados pelas expectativas que depois viram fluxo. Quando você começa a ter as expectativas muito comprometidas ou muito tumultuadas, isso acaba atrapalhando toda a formação de preços de longo prazo, né? E o país vive desses preços de longo prazo. Agora, Sérgio, na verdade, a gente está tendo uma reforma ministerial no Ministério da Economia, não é? Porque são várias trocas aí e a gente percebe que a aprovação desse orçamento deixou sequelas para essa equipe aí. Nós tivemos a saída da presidente do IBGE, agora já tem uma nova direção, mas não vai ter o censo deste ano. Marta Seiler era vista aí como uma pessoa muito importante no papel das concessões, dos PPIs, né? Ela teve um papel fundamental e agora deve ocupar o cargo do Banco Mundial. Lembrando que lá atrás, quando Pazuello saiu do Ministério da Saúde, se pensou até na possibilidade dele ocupar esse cargo, não é, para ele poder ficar no governo, não é, talvez pela experiência logística aí, mas foi uma coisa muito mal recebida. Mas são mudanças em algumas áreas que são importantes para o governo, né? A gente vê que teve uma insatisfação. Quando se falou apenas o nome de Valderi, ele despertava, assim, entre aspas, até uma certa antipatia interna na equipe econômica, em parte da equipe, porque ele era uma barreira até de acesso ao ministro Paulo Guedes para alguns secretários, não é? Então ele não tinha muito jogo político, né, para poder até negociar melhor. Mas aí a história foi aumentando, né? É o que a gente estava conversando antes, né? Que até enquanto foi ele ali, o mercado até tinha. Eu conversei com algumas pessoas de manhã que falavam, oh, que bom, porque ele realmente era muito prepotente, ele tinha uma dificuldade de acesso, o substituto é muito mais amigável, muito mais acessível, mas é eficiente. Tanto é que você vê que a deterioração maior, ela começa 20 minutos atrás, foi quando vazaram os outros dois nomes, né, que você bem falou, do PPI, que era super bem vista, né? Que aí dá um pouco aquela sensação, será que está tendo uma debandada, será que... É a coisa da expectativa, né? Na dúvida, porque a gente sabe muito pouco, né? Na parte de como são os trâmites internos, a gente vai sabendo depois em uma parte, né? Mas ex ante a gente sabe muito pouco, né? Quais são as razões efetivas que estão levando a essas mudanças, né? A gente já tem uma equipe que está fragilizada, você bem falou, né? O Guedes acabou que ele era o grande fiador das mudanças e no final ele estava virando meio que um contador de história, né? Porque ele sempre estava né, prometendo 1 trilhão daqui, 1 trilhão dali, 1 trilhão de lá, e vinha Eu acho que isso qualquer coisa que fragilize mais é muito ruim, né? Porque a gente está precisando disso, a gente está precisando de um pouquinho de paz, né, Denise? Tá difícil. Pelo amor de Deus, né? Você imagina para os empresários, né, empreenderem nesse tempo de pandemia, um horror, né? A cadeia produtiva esfacelada, uma volatilidade de câmbio monstruosa, os custos da grana altíssimos, né? Porque a taxa de 2% só existe para o Banco Central tomar dinheiro todo dia. Porque para o empresário e para a pessoa física, para a pequena empresa, ele está tomando isso ao mês, né? 2,5 ao mês, não é? Então, é uma situação muito desgastante. Perfeito. A gente vê, você convive, né, com um monte de cliente, né? São as histórias tristíssimas, porque os caras estão quebrando. A gente tem uma economia muito mais frágil, a gente não tem aquela barreira de sustentação que tem um país desenvolvido, né? Nós somos... Então, e o que é mais triste é que quem gera emprego, 80% dos empregos são gerados pela pequena e microempresa, que são as que estão quebrando. Bom, vamos acompanhar, né, Sérgio? Agora os desdobramentos dessas trocas todas e a explicação do Ministério também, não é? Porque sempre entra aquela justificativa por motivos pessoais.
né? Mas, enfim, Exato. foram muitas trocas. Nós conversamos aqui com o Sérgio Machado, que é gestor da Trópico SF2. Sérgio, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.